E como nós havíamos anunciado, estávamos anunciando, já se encontra com a gente, né, a advogada especialista em direito de família, direitos humanos e em ciências criminais, Tereza Raquel Galvão. Então, a doutora Tereza, o nosso muito bom dia. Ela vem explicar a mudança no Código Civil que prevê que viúvas não sejam mais herdeiras diretas dos seus cônjuges, né? Quer saber desses detalhes? Então, nos acompanhe a partir de agora, nas próximas horas, nos próximos minutos, no nosso Comando Geral. Doutora, nosso muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para tratar desse tema que é tão importante. E até assusta de princípio, né? É verdade. Então, atualmente ainda não tem nenhuma mudança concreta. Porém, foi apresentado um anteprojeto da reforma do novo Código Civil. Certo. E é bom ressaltar que o nosso Código Civil de 2002, ele já nasceu um pouco ultrapassado, né? Porque durou 25 anos o anteprojeto dele. E antes dele ser publicado, saiu a nossa Constituição Federal, com vários outros princípios norteadores que mudaram completamente o sentido, o norte do nosso direito civil, que antes o centro era o patrimônio, hoje não. Hoje o centro é o afeto, é a dignidade humana, e isso vai diretamente nas relações de família. Chico e Eliezer. A partir de que critérios a justiça pode considerar que há ali um laço familiar? É obrigatório o laço sanguíneo ou basta a convivência? Como é que isso é levado em consideração? Pronto, existem as famílias, vários tipos de famílias, né? E isso, ao longo dos anos, foi sendo sedimentado em entendimentos jurisprudenciais. Inclusive, já completou 13 anos da decisão do Supremo que reconheceu as relações homoafetivas como famílias, né? E até hoje ainda existe muito preconceito, né, em relação às uniões homoafetivas. E vai estar previsto, expresso no nosso Código Civil, o novo, né? Mas já está vigente, né? Existe sim casamento de pessoas do mesmo sexo, existe famílias monoparentais, que é aquela que tem apenas mãe ou pai, de vínculo sanguíneo ou de vínculo afetivo, a partir da adoção, por exemplo, a partir da inseminação artificial. Então, assim, o direito das famílias é um ramo complexo, né? Tem todos os tipos de famílias hoje em dia, você pode imaginar, e o que rege é o princípio da afetividade. Onde há afeto, onde há sentimento, existe ali uma família, independentemente de quantas pessoas, se são pessoas do mesmo sexo. Inclusive, o novo Código Civil vai tratar casamento entre pessoas e não casamento entre homem e mulher, como está na lei vigente. Essa questão é emblemática, um pouco até polêmico, mas essa relação em casamento de pessoas do mesmo sexo. Existe a previsão do casamento civil, ou porque a gente vê muita polêmica de que alguns querem forçar ou querem que a igreja faça a cerimônia. A igreja não é obrigada a fazer a cerimônia de duas pessoas do mesmo sexo, correto? Correto. Exatamente. A gente tem o direito ao casamento civil, né? Agora, a questão da religião já é outra questão, né? Vai de cada religião. Cada uma decide, até porque né? quem casa não é padre nem pastor, é juiz. Exato. Então, o casamento é uma instituição realmente civil. E aí a celebração religiosa, ela é da particularidade do casal, se vai fazer ou não, enfim. Mas para efeito legal é o casamento realmente civil. O que diz, o que... A minha observação, Magela, é só acerca de algumas polêmicas, de algumas pessoas, não, a gente querendo forçar a barra, fazer com que o líder religioso faça aquela celebração, que não é essa obrigatoriedade. Não. O líder religioso pode se recusar a não fazer a celebração. Isso, não se configura aí segregação, discriminação, não. Tá aí na seara da escolha, né, daquele líder religioso. A nossa religião católica, né, para quem opta assim, nós temos um líder que é bastante aberto, né, o nosso
nosso Papa Francisco aí, ele está aí com uma nova visão, e a tendência é que realmente o princípio da afetividade vigore, né? Porque é aquela coisa, né? Em questão de casamento, os noivos é que tem que aceitar ou não, e não as outras pessoas, né? Só cabe a eles. Certo. Bom, temos gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Magela e demais presentes no estúdio, a saudação especial aí a entrevistada. Uma questão, a reforma aí do Código Civil, principalmente a vara de família, não vara de família, no quesito herança. E a viúva agora, segundo essa nova reforma aí, ela não é uma unanimidade, ela não tem total absoluto direito à plenitude da herança. Certo? E a minha pergunta é o seguinte: esse direito ele retroage, por exemplo, eu tenho aqui uma herança de uma pessoa minha, e que há um imbróglio muito grande nesse negócio, é muito herdeiro, o marido, no caso, faleceu. Ele vai retroagir para limitar essas garantias desse direito ou não? A partir da publicação da lei, passa a valer. É isso, um abraço, Carlos Amorim. Obrigado, Carlinhos, pela sua participação. Chico, Eliezer. Bom, ele tocou no aspecto herança. Então, assim, quando se fala de herança, todos os tipos de família também são considerados? Por exemplo, um filho de criação pode ter direito a uma herança? Pode se for reconhecido judicialmente, certo? E a pergunta aí do senhor Carlos Amorim em relação às alterações sobre a herança do novo código, se retroage, não é isso? Para as relações advindas antes da reforma, né? Então, é importante esclarecer que a partir da nova vigência do novo Código Civil, apenas as relações advindas na constância da vigência do novo Código é que serão regulamentadas por ele. Até lá, as relações atuais são e vão continuar sendo regidas pelo atual Código, que é o de 2002. E em relação à herança, é importante explicar que tudo vai depender do regime de bens eleito na hora do casamento. Ou se for união estável. Caso não tenha nenhum contrato de união estável estabelecendo algum regime diverso, será sim vigente o regime de comunhão parcial de bens. Certo? O que significa isso? Que é o nosso regime legal, que também será alterado no próximo código. Temos que saber que a partir da união estável, a partir do casamento, os bens adquiridos a partir dali vão se comunicar, vão se partilhar. E quem meia não herda, ou seja, a cônjuge ali de um regime parcial de comunhão de bens, ela tem direito à metade de tudo dali para frente. Mas ela não herda nada dali para frente, porque ela já é a meia, certo? Então, se tiver 3 filhos, ela vai herdar a metade e a outra metade será dividida entre os herdeiros, entre os 3 filhos, certo? Porém, tudo que aquele ex-cônjuge falecido tivesse antes do casamento, ela não tem direito à metade, porque o regime foi dali para frente, não foi comunhão total, foi comunhão parcial, esse exemplo, certo? Então, ela tem direito à metade dali para frente e todos os bens que aquele ex-cônjuge já tinha de bagagem de bens particulares, ela entra na legítima, né? Ela será herdeira juntamente com os 3 filhos, ou seja, a legítima, tudo que ele tinha antes, ela vai ser como herdeira. Então, vai ser dividido por 4. Isso é importante para saber aí o cálculo direitinho, o quinhão de cada herdeiro. Nos casos em que a vontade da pessoa tem que ser prevalecida, por exemplo, eu conheço um caso em que um senhor já de idade, ele fala em alto e bom tom que quer que a sua aposentadoria seja repassada para o bisneto. Eu não sei, aí eu pergunto a você, há essa probabilidade? Ele pode, em vida, declarar e dizer que quer que
a bisneta, por exemplo, seja espécie de pensionista na partida dele, ou não existe essa previsão? Não vai depender só da vontade dele, vai depender dos requisitos legais aí. Para que algum herdeiro seu tenha direito à pensão, aí já não é mais herança, aí já são outros requisitos. Ele tem que ser guardião legal, tem que comprovar os tempos de contribuição para poder essa criança, né, se for incapaz, se for realmente dependente, aí sim pode ser que tenha direito. Mas se for, por exemplo, se ele não for guardião legal, se a guarda for dos pais, né, que sejam capazes e maiores, essa bisneta aí já não vai ter direito. Até que idade uma pessoa pode assumir a guarda de uma criança? Essa é uma idade sóbria? Não, para que não haja uma alegação de que quando essa pessoa pegou a guarda dessa criança, ele já não tinha mais vontade própria, digamos assim, já não tinha mais discernimento. Bom, essa questão aí está sendo cada vez mais relativizada. Inclusive, a idade para adquirir o regime de separação obrigatória, que antes era com 70 anos, até isso já não se leva mais em consideração, porque a autonomia da vontade está cada vez mais levada a sério. Então, mesmo uma pessoa de 70 anos, ela pode sim escolher o regime de bens, né? Isso desde a última decisão do STF nesse sentido, que foi ainda esse ano, de 2024. E a tendência é essa a partir do nosso Código Civil, que antes determinava taxativamente esse regime obrigatório de separação de bens, mas a partir de agora, não. A pessoa vai ter a sua autonomia da vontade mesmo e sendo idosa, né? Porque isso é um preconceito, é um etarismo. E isso está sendo enfrentado e combatido. E na questão aí de guarda, a lei não diz a idade limite. Ela diz que a diferença tem que ser de 16 anos. Mas até isso também está sendo relativizado, né? Porque tem pessoa aí de 20 adotando de 15 anos, por exemplo, a diferença aí é 5 anos. A lei diz que tem que ser de 16. Mas também, assim, tudo vai ser, no caso concreto, levando em conta os princípios norteadores da nossa Constituição. Isso a gente chama de efeito irradiante da Constituição. Então, dignidade da pessoa humana, que vai ser uma cláusula geral expressa no novo Código, né? A dignidade humana, o afeto, a solidariedade familiar. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração a partir de agora. É a tendência. Em Teresina, 7h49. Quero só lembrar para você que entre os dias 22 e 24 de maio, Teresina sediará o encontro do grupo do G20. São os 20 maiores países, né, aí que vão estar fazendo um fórum, tá, de cooperação econômica internacional. A entidade traça estratégias econômicas internacionais com o enfoque na segurança alimentar e combate à fome e à pobreza. Então, não perca, de 22 a 24 de maio, aí vem o G20, que o Brasil vai sediar, e pela primeira vez o Piauí, Teresina, vai estar presente no meio desses debates. G20, aí do Ministério, né, Ministério Social, aí da família, enfim. Então não perca. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Combate à fome. Muito obrigado, Eliezer. E vamos voltar agora ao telefone, porque tem gente ligada com a gente. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia a você, o Chicão e o nosso amigo Eliezer e a advogada entrevistada. Eu perguntaria, doutora, se essa exclusão desses direitos, né? Eu estou perguntando porque eu estou com a cabeça cheia de dúvidas. Essa exclusão, ela é feita com todos os cidadãos e cidadãs, ou ela é uma exclusão seleta, né? Onde uns não têm direitos e outros continuam usufruindo dos direitos que lhes cabem. No caso, os juízes, né, militares de alta patente, que mesmo morrendo, falecendo, fica para a família e vai até não sei quantas gerações. Eu perguntaria à senhora se continua isso aí e como é que fica. Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Nonato. Obrigado aí, então, portanto, pela sua participação. Doutor, entendeu? Entendi. Na verdade, não é exclusão de direitos, né? Nós temos até uma cláusula aí que impede o retrocesso, ou seja, nenhum direito a menos, né? Na verdade, estamos ganhando mais direitos e as famílias, e principalmente os incapazes, estão sendo, sim, mais protegidos com as novas alterações do Código Civil, que está sendo, primeiro, através de um anteprojeto feito por uma banca de juristas especializadíssimos, né? Em 8 meses de debate, fecharam aí, concluíram esse anteprojeto que foi encaminhado para o Senado, né? E aí vai ser analisado, depois vai ser repassado para a Câmara, e aí depois é que vão promulgar aí esse novo Código Civil, certo? Ainda está em uma fase bem imatura, na verdade. E aí, em relação a esses direitos que o senhor disse que se perpetuam aí por várias gerações, isso não é verdade. O que ocorre são direito à pensão, né? Pensão por morte, pensão por invalidez, são direitos previdenciários, né? Previstos em leis e que vão continuar vigendo da mesma forma que já estão, né? A questão da herança não tem nada a ver com o direito previdenciário, certo? O Código Civil não tem nada a ver com o Código Previdenciário. E aí é importante destacar que em relação à herança, apenas a viúva, né, como está ali no tema, a viúva ela não vai ter direito mais a ser herdeira, ela vai ser apenas a meeira, né, ela vai ter a metade daquilo, mas ela não vai herdar nada do que não estava ali no regime de bens eleito pelo casal. Vai ficar para os herdeiros necessários, se os tiver, que são os filhos e os ascendentes, pais, né? Se aquele ex-cônjuge que faleceu ali, ele não tiver filhos e nem ascendentes, nem pai, nem avô, ninguém na linha sucessória acima, sim, ficará para a viúva, certo? Ou seja, no caso, a viúva ela vai ter a parte dela, mas a família em si é que herdará, né? Então, portanto, os bens, né, dessa pessoa. Outra metade. Ela tem certeza de uma metade, outra metade para filhos ou ascendentes. Agora uma dúvida. Doutora, testamento. Até que ponto vale um testamento? Tudo que for colocado em um testamento é indiscutível ou pode ser debatido na justiça? Existem os requisitos também. A pessoa só pode dispor de metade do seu patrimônio, porque a outra metade é da legítima. Legítima, que a gente chama, são os herdeiros legítimos, os filhos, seja que filho for, do casamento, fora do casamento, todos os filhos são iguais, né? Adotado. Não interessa o vínculo, mas sendo filho, entra aí como herdeiro necessário. Filho, cônjuge atualmente está fazendo parte da legítima, e os ascendentes, se os tiver, né? Os pais, avós, todos são herdeiros necessários também. Olha, uma dúvida que ficou importante colocar, que o Nonato acho que que ele estava colocando, é o seguinte: uma pessoa comum, quando falece, o filho fica com a pensão até a maioridade, a viúva. Antigamente era hereditário, hoje não. Hoje tem uma data limite, um prazo limite para que a viúva usufrua daquela pensão. Mas o que ele colocou é que, em alguns casos, por exemplo, filhos de parlamentares, que passam de geração para geração, filhos de autarquias da polícia, por exemplo, que se as filhas não casarem, pode ficar o resto da vida. E a dúvida dele é essa: continua essa formatação ou ela vai deixar de existir? Na verdade, já deixou de existir com a nossa Constituição Federal. Ali, essas questões que estão, por exemplo, as filhas inúptas, né, que não casaram e que tinham direito à pensão. Isso foi de antes da Constituição. Então, já são pessoas bem de idade, e não tem mais. O direito ali ficou só até ali e pronto, não tem mais, isso não existe mais. A tendência é acabar totalmente. Exatamente. Agora em Teresina, 7h55, né? Queremos agradecer aqui a advogada Tereza Raquel Galvão, né, por esse bate-papo. O assunto é muito vasto, né? Temos muito ainda o que conversar, mas infelizmente a doutora tem uma audiência daqui a pouquinho, né? E não pode chegar atrasada. Mas, doutora, a gente quer agradecer a senhora, né, por esse bate-papo. Esperamos que outras vezes possamos vir com mais tempo para que a gente possa conversar e passar muitas informações nesse caso aí, porque é um tema bastante delicado e que tem que ser tratado aí com muito carinho, com muita atenção, não é verdade? É verdade. Muito obrigada.